A todos, dando continuidade no nosso curso, hoje nessa aula iremos discutir um dos modelos fundamentais no campo da administração, principalmente da administração da produção, que é o modelo toyotista de produção. Ele vai ser comparado com as propostas tayloristas fordistas e vai ilustrar aquilo que nós estamos vendo nas últimas videoaulas, as mudanças nas formas de gestão de pessoas, que esse é um dos aspectos fundamentais para esse modelo toyotista, que basicamente vai quebrar a produção do setor convencional taylorista fordista, né? A nossa pergunta orientadora é essa: como a Toyota quebrou a Ford? Claro que a Ford está presente, a gente sabe isso, mas o fenômeno da Toyota na década de 70 e 80 desmantelou grande parte da produção da Ford no mundo, né? E eu me refiro à Ford, eu me refiro a esse modelo taylorista fordista de produção. O que fez com que essas empresas, Ford, Fiat, Volks, repensassem alguns dos aspectos o seu próprio processo produtivo, né? Mas como que a gente pode explicar esse fenômeno? Esse fenômeno pode ser explicado sobre duas vertentes. A primeira parte da nossa aula, nós iremos tratar o quê? Das inovações no processo de produção. E na próxima videoaula, iremos tratar das revoluções no campo da gestão de pessoas adotada pela empresa Toyota, e que veio mudar o setor da cadeia automobilística. O primeiro ponto fundamental, né? A Toyota. Imagem da Toyota na década de 40, uma empresa japonesa, fundada em 1937, por Toyota, e ela tinha alguns aspectos singulares interessantes, né? Ela seguia, no começo da sua empresa, um modelo de produção taylorista, né? Produção em massa, com uma produção em larga escala e um custo de produção baixo. Lembre das videoaulas anteriores, né? Que a ideia do Ford era produzir um carro barato para grande parte da população. Isso exigia o quê? Uma grande fábrica com grande volume de funcionários, né? E um elevado número de estoque. Esse era o modelo convencional. No entanto, o que aconteceu? A crise, o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, ocasionou um Japão devastado e grande parte do setor produtivo do Japão escasso de espaço físico, o que dificultava, consequentemente, um modelo taylorista fordista, né? Alguns fatos desse período. A Toyota, aqui no final da década de 40, né? A situação era tão drástica que, naquele momento, o que aconteceu? A empresa ela não tinha uma tecnologia de ponta, era um processo produtivo bastante simples, ela carecia desse espaço físico, como comentado, e o pior, grande parte da mão de obra da Toyota era uma mão de obra de baixa qualificação, já que reproduzia aquele modelo taylorista de apenas cumprir funções de acordo com a ordem da chefia, pouco pensava, era pouco qualificada, apesar de receber treinamentos para cumprir aquelas funções operacionais, né? Isso gerou o quê? No final da década de 40, uma demissão de 1.600 funcionários, inclusive o próprio presidente foi demitido, né? E aí o que aconteceu? A alternativa foi buscar novos caminhos. A estratégia de reformulação da Toyota, ela virá de 1950 a 1970, que eles farão essas duas revoluções, a revolução no processo produtivo e a revolução nos aspectos da gestão de pessoas. Bem, três figuras centrais para pensar o modelo toyotista, muito comum em concursos, muito comum na área da administração da produção. São essas três figuras aqui. O Taiichi Ohno, que é responsável, que foi o idealizador do modelo Just-in-Time, e que tem como figura o Kanban, que nós veremos aqui. O Shigeru Shingo, responsável pelos mecanismos de controle de qualidade, e o Ei Toyoda, que se tornou o presidente da empresa, e adotou o modelo que a gente vai chamar de Kaizen. Então são essas três palavras-chave, Kanban, Kaizen, Just in Time, que nós veremos aqui, que ilustram esses pilares da proposta do modelo toyotista, que revolucionou a área, né? Vamos começar primeiro com um aspecto interessante. Da onde que esses três autores, membros da empresa, tiveram essas ideias? Eles nada mais, nada menos fizeram do que um benchmarking. A gente vai discutir isso nas aulas de marketing, né? Mas o que é o benchmarking? O benchmarking, peguei aqui a expressão no Google, né? Benchmarking nada mais é do que um processo de avaliação de empresas em relação à concorrência, eu avalio a concorrência, né? E por meio do qual eu vou incorporando melhorias a partir do aperfeiçoamento do que o outro faz. Ou seja, se vocês fizerem isso
Na prova de vocês serão reprovados, já que isso é considerado plágio no meio acadêmico. Copiar uma ideia e adotar na minha realidade com as minhas palavras, isso é chamado de cópia. Claro que no mercado a gente não chama de cópia, a gente chama de benchmark, que é ver o que o concorrente faz, usar da estratégia e inovar em cima, né? Inclusive, a gente pode até questionar se a produção de tecnologia no mundo ela é uma tecnologia que ela inova em cima da inovação, que ela copia ou que ela rouba a tecnologia. Quem quiser saber mais sobre essas dimensões de roubo de tecnologia, é só acompanhar essa guerra comercial que nós estamos observando entre os Estados Unidos e a China, principalmente os Estados Unidos acusando a China de roubar tecnologia a partir das empresas que vão para lá. Talvez a China possa dizer, não, estou fazendo benchmarking, né? Enfim, foi basicamente isso que o modelo toyotista, que essas três figuras fizeram. Mas da onde eles tiraram essas ideias? Pois bem, importante sublinhar que as mudanças estratégicas surgiram a partir de observações e em contextos, por exemplo, de uma rede de supermercados. Então, a gente vai ver o primeiro modelo aqui, que é o chamado just-in-time, que é a produção de acordo com o tempo exato, que ela inverteu a lógica de produção a partir de uma observação de uma rede de supermercados americanos que adotavam um sistema de logística que controlava a produção e entrega dos produtos e mantinha uma produção mais enxuta. Só para ilustrar a diferença estratégica da Toyota. A Toyota adotava um modelo de produção em massa que a gente chama de liderança por custo e passou a adotar depois, a partir dessa mudança estratégica, um modelo de diferenciação. Ou seja, começou a produzir carros com alto valor agregado, né, com uma qualidade superior e em menor volume. Esse menor volume que vai ilustrar a estratégia dessa inversão da lógica da produção, né, que vai diferenciar do modelo taylorista. Pois bem, essa imagem ilustra muito bem essa inversão, que a gente chama de produção empurrada e produção puxada. O que é a produção empurrada? É a produção convencional. Vejam essa imagem aqui. Geralmente eu quero produzir um carro, então eu faço uma solicitação para o fornecedor envia as peças, eu mantenho as peças no meu estoque, e aí eu levo do meu estoque para a produção confecciona o carro, finalizado o carro, eu deixo o carro no pátio, no estoque, e aí eu vou para a área comercial, vendo o carro, tento vender o carro, e de acordo com as vendas eu tiro o carro do estoque, né? Então, essa lógica de produção empurrada, primeiro eu produzo, depois eu vendo, que era o modelo convencional da época. Porém, a proposta do just-in-time vai inverter exatamente essa lógica. Vai dizer o seguinte, olha, a gente não tem espaço físico e a gente não tem capital para poder ficar estocando carros. Por que a gente não vende o carro e depois de vender a gente produz? Por que a gente não inverte? Ou seja, por que a gente não faz carros sob encomenda? E aí, o que eles fizeram? Essa lógica do just-in-time de acordo com o tempo. Primeiro, a gente vende o carro. Quando a gente faz a venda do carro, a gente combina, claro, o prazo de entrega. Pelo sistema de logística, eu já informo a produção que tem um carro à venda e que precisa ser produzido, e a produção vai solicitar aos fornecedores a quantidade X necessárias de produtos para a confecção desse tipo de carro. Lembrando, claro, que isso envolve um custo. O fato de eu não comprar em volume, eu perco no estoque, né? Quem compra em grande quantidade muitas vezes consegue preço. Só que, por se tratar de um produto diferenciado, essa é a lógica do modelo toyotista, o preço dos carros tinha um valor agregado maior, né? Então, vendiam-se carros mais caros com uma qualidade superior. Se ganha no valor agregado e não mais no volume de produção. É essa lógica que a gente chama do famoso modelo toyotista, da mudança estratégica adotada, invertendo com os processos convencionais. Claro, por detrás desse modelo, né, que a gente vai chamar do just-in-time, ou seja, a produção ela só é exigida quase que literalmente quando um produto está vendido, isso vai ocasionar toda uma mudança no processo administrativo. E um primeiro aspecto interessante dessa mudança, né, desse just-in-time, é o quê? É o fato do controle de informações. Então, o que é o Kanban? Né? Que o Kanban que é a ferramenta dentro do Just-in-Time. O Kanban nada mais é do que, uma tradução literal, um painel ou cartões que servem para informar o fluxo de produção. Então, por exemplo, recebemos um pedido. Já que nós recebemos um pedido de um carro X, por exemplo,
Então eu sei que eu preciso solicitar para o setor da produção esse carro. O setor da produção que mantém um estoque mínimo, ele vai produzir a partir do estoque mínimo, só que ele está vendo que aquele estoque dele está chegando num ponto crítico. Agora ele já não consegue mais atingir a necessidade, caso ele tenha que produzir um carro imediatamente. Então, quando ele está trabalhando no limite, ele já solicita o fornecedor uma quantia de X de peça para manter esse estoque mínimo. Então, esse processo de administração da produção, da gestão do estoque, vai fazer com que o modelo toyotista consiga reduzir custos de armazenamento de produtos em estoque. Lembrando que produtos em estoque é menos dinheiro no caixa da empresa, né, já que o produto está parado. Então, essa filosofia do modelo japonês, que inverteu a lógica, a estratégia de produção, não mais usando um carro barato e de baixo valor agregado para vender em massa, mas produzindo agora um carro de alto valor agregado e com preço mais elevado, ao mesmo tempo com uma mudança na lógica de produção, não mais comprando, produzindo e vendendo, mas vendendo primeiro e depois produzindo, foram os fatores fundamentais do ponto de vista da estratégia da empresa que modificou substancialmente a produção. Merece, por fim, só enfatizar, né, que esse modelo veio acompanhado de uma substancial automatização do processo produtivo, ou seja, as máquinas, a tecnologia começou a fazer parte. Isso nós estamos falando de 20 anos de processo, né? Começou em 1950, em 1970 esse modelo toyotista ganhou força. E foi exatamente nesse processo, né, com a ajuda também da automatização, a Toyota conseguiu quebrar a Ford. Veremos na próxima videoaula que, além desses aspectos, as dimensões de gestão de pessoas também foram cruciais para esse processo. Mas por hoje é isso, pessoal. Abraço a todos e a todas. Muito obrigado.